Vamos falar um pouquinho sobre o assunto polêmico que é o nosso corpo no pós-parto? Quando eu engravidei, eu ouvi alguns comentários assim: nossa, esquece esse corpinho agora, esquece ter vida, já vai se despedindo da vida que você tinha antes, do tempo de se arrumar, pode se despedir de tudo isso. Ou se não, quando a minha barriga começou a crescer, um amigo olhou pra minha barriga e falou assim: nossa, tomara que minha barriga nunca fique assim. Gente, pra quem tá grávida, isso é um tiro, porque a gente não tem o que fazer, não tem mesmo como voltar atrás. E eu acho que essas frases dizem muito mais sobre o outro e a falta de empatia dele do que sobre mim. Mas por um lado, isso foi bom pra mim, no sentido de que já na gestação eu já comecei a me planejar de como eu mudaria pra fazer meu corpo voltar ao normal. E hoje eu tenho um corpo muito mais bonito do que antes de ter filho. Então realmente o que os outros falam não nos define, porque a gente tem poder de influenciar na nossa realidade, principalmente cuidando do hoje. Então a primeira coisa que eu fiz foi afastar tudo aquilo que não cabia com o que eu queria viver e aproximar tudo aquilo que eu precisava viver na minha alimentação e também nos meus pensamentos. Então a partir daí eu parei de, gente, qualquer vídeo de gente reclamando, porque meu corpo ficou assim depois da gestação, pulava, não interessado. Já marcava no meu algoritmo pra ele entender que esse papinho não era pra mim, não. Porque fui abandonada depois da gestação. Cancela, não quero ver isso. Eu comecei a filtrar tudo que era de ruim, de negativo em relação à gestação. Porque tudo que eu menos precisava naquele momento era enfatizar a coitadolândia do que vira a vida de uma mulher depois de ter filho. Gente, eu queria viver a maternidade, que é bom ser mãe. Até porque eu não ia abandonar meu filho e nada que eu fizesse ia mudar a minha situação atual da minha vida. Então, se eu não podia mudar nada, eu poderia, no mínimo, pensar o que eu quero pensar sobre isso, o que eu quero ver, com que olhos eu quero ver a vida. Até porque é bíblico, né? Se teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Então, se eu ficasse ali naquela coitadolândia, não ia dar em nada, eu ia ficar só mais deprimida, mais desesperada e, consequentemente, atraindo situações horríveis pra minha vida. Outra coisa que eu fiz foi afastar de mim todos os alimentos que eu via que não eram saudáveis para meu bebê e para mim. Porque se depois da gestação eu ia entrar em processo de emagrecimento, o que adiantava o paladar estar super acostumado com industrializados? Ia ser muito mais difícil. Então eu optei em começar a comer mais frutas, que eu nunca gostei, gente, de frutas, mas eu comecei a comprar e grávida tem tanta fome que eu juro que eu comia. E às vezes comia, tipo, um mamão inteiro, porque eu sentia muita fome. Meu bebê era um bebê muito faminto dentro da barriga. E enfim, e aí eu comecei a filtrar também a minha alimentação. Então, digamos, entre deixar aqui em casa um pacote de biscoito ou deixar algumas frutas, eu tentava deixar as frutas de preferência já cortada, porque eu sabia que de manhã eu ia acordar, ia comer um misto quente ou um pão com ovo e ainda ia comer uma fruta por cima, ou às vezes até 2 sanduíches, tá, gente? Porque a gravidinha ripava na comida. E, enfim, só que depois da gestação foi muito fácil, porque o meu não tinha mais todo aquele apetite voraz. Inclusive, eu até estranhei a falta de apetite que eu tive depois que meu filho nasceu. E eu já tava tão habituada a comer coisas mais naturais que até hoje eu não tô mais conseguindo muito comer fast food, coxinha, essas coisas que antes de eu engravidar eu comia sempre. Então, hoje eu percebo que o meu processo de emagrecimento, ele foi muito mais fácil, porque ele foi algo muito planejado primeiro aqui, sem grandes restrições, mas com muitas adaptações inteligentes. Outra coisa que a gente já sabe que acontece muito é as meninas terem depressão pós-parto. E aí, às vezes, essa depressão pode durar 1 ano, 2 anos, né? E, infelizmente, elas não curtem muito esse momento da maternidade e ainda sabotam muito o que elas veem no espelho. Então, eu optei em fazer um parto normal, eu trabalhei pra isso, fiz pilates, treinei, estudei como deveria ser o parto, como torná-lo mais confortável. E se você tá grávida, gente, é a minha principal recomendação, porque quem faz as coisas de qualquer jeito tem qualquer resultado. E eu não queria qualquer resultado, eu queria um resultado bom pra mim. Então, como eu tive parto normal, com 1 semana ou 2, eu já fazia uma caminhadinha em volta da quadra com o meu baby, o que ajudava a espairecer a minha mente, tomar um pouquinho de sol, não me sentir uma pessoa que não tava fazendo nada da vida, porque quando a gente fica cuidando do bebê em casa, você trabalha o dia inteiro e chega no final do dia, você olha a sua casa, não tá aquela casa gostosa e arrumada, ela tá totalmente bagunçada, e isso faz com que a mulher tenha uma sensação assim de incapacidade. Poxa, eu trabalho e não vejo resultados, né? E o sucesso, ele tá muito ligado aos resultados que a gente tem. Então, eu comecei a fazer caminhadas muito cedo, eu ia no parque caminhar, tudo isso porque eu queria me manter saudável, e eu juro que as caminhadas eram muito difíceis no início. Eu ia caminhar, gente, sério, parecia que tinha uma força me puxando pro chão, que me grudava o meu pé no chão. Mas com o tempo foi ficando mais fácil. Eu também comecei a fazer treinos em casa antes de ir pra academia, até porque pelo meu condicionamento tá muito baixo e por eu ter pouco tempo pra ir treinar, né, porque era o tempo que alguém podia olhar o meu filho, eu tinha que ser muito assertiva. Então eu já comecei logo treinando em casa, fazendo polichinelos, subindo e descendo de um caixotezinho, né, subindo e descendo de um degrau da escada, que era o meu caso. E assim eu já fui condicionando o meu corpo pro meu futuro, né, na musculação, que era o que eu realmente gostaria de fazer, que era ver colchão, bundão, pernão, e tudo isso me ajudou muito a desenvolver. Outra coisa que ajudou muito foi acordar com meu marido de que se eu tive um filho e isso danificou meu corpo, e mesmo na academia eu não conseguisse resolver, a gente arrumaria cirurgicamente. E ele concordou. Então eu entreguei tudo no primeiro ano do meu filho, assim, quando meu filho tava com 1 ano e 4, 5 meses, aí eu fui e fiz uma cirurgia. Eu fiz colocação de prótese de silicone e também fiz lipo na barriga. Uma hora dessas eu coloco aqui meu antes e depois pra vocês verem. E é claro que alguém vai falar assim, Carol, mas com lipo é fácil. Gente, mas não é tão fácil assim com a lipo. A lipo, ela vem pra somar no seu processo.
Porque a gente tá cansada de ver casos de meninas que operam acima do peso, sem ter mudado o estilo de vida ou com pouquíssima mudança, e aí a lipo não entrega o resultado que elas querem, e isso gera uma frustração muito grande, porque gastou dinheiro e não houve resultado. Então, pra ter resultado, você vai ter que estudar muito. Por quê? Porque a vida já te subiu de nível. Antes você era uma mulher sem filhos, agora você é uma mulher que é mãe. E você nunca mais vai deixar de ser, se Deus quiser guardar os seus filhos, né? Então, esse é o novo degrau da estratégia. A vida é como um videogame. A gente vai subindo de nível e conforme a gente sobe de nível, a gente tem que melhorar nosso nível de estratégia, de entrega, de tudo. Senão você não vai ter os resultados que você quer. Você não vai bater a pontuação de vida que você espera ter pra ir pro próximo nível, pra ir para próximos desafios. Gente, então é isso. Eu deixei um pouco do meu relato aqui com vocês. Comentem aqui comigo como foi esse processo de maternidade pra vocês. E eu espero que a gente se veja muito por aqui.